Esta é a parte 3 do livro de Jiddu Krishnamurti, Como Somos. Se você ainda não assistiu a parte 1 e 2, clique no link da descrição, acesse nossa playlist e acompanhe esta conferência na íntegra. No áudio de hoje, o orador explana sobre a humildade. Uma humildade que vai além do esforço, da volição, do desejo e da disciplina. E antes de começar, já peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal se está chegando agora e deixe seu comentário sobre o que está achando deste nosso trabalho. Gratidão a todos. Audiobook Como Somos, de Jiddu Krishnamurti, para libertar a mente de todos os condicionamentos. Narração: Paulo Ribeiro. Nota do autor: nosso problema é como sermos bons sem tentarmos ser bons. Penso que há uma grande diferença entre os dois. Uma pessoa que tenta ser humilde, obviamente, não tem a menor compreensão do que é humildade. É possível sentir humildade sem cultivar a humildade? Terceira conferência em Oak Grove, 13 de agosto de 1955. Para mim, uma das nossas maiores dificuldades é a comunicação. Quero dizer alguma coisa com a intenção de que vocês compreendam naturalmente. Mas cada um de nós interpreta as palavras que ouve conforme seu pano de fundo peculiar. E assim, com uma audiência grande como esta, é extremamente difícil transmitir exatamente o que a gente pretende. Gostaria de discutir esta noite algo que considero muito importante, que é todo o problema do cultivo da virtude. Podemos ver que sem a virtude a mente é muito caótica, contraditória. E sem uma mente calma, em ordem, sem uma mente em que não há conflito, obviamente não podemos ir muito longe. Mas a virtude não é um fim em si mesmo. O cultivo da virtude nos leva para uma direção, e ser virtuoso leva para outra. A maioria de nós se preocupa com o cultivo da virtude, porque, ainda que superficialmente, a virtude realmente nos dá uma certa pose, uma certa quietude da mente, em que não existe esse incessante conflito entre desejos contraditórios. Mas parece-me mais ou menos óbvio que só o cultivo da virtude nunca poderá trazer a liberdade, levando apenas uma tranquilidade respeitável. Há um senso de ordem e de controle, que surge por moldar a mente de modo que ela se conforme com um certo padrão social que é chamado virtude. Assim, o nosso problema é como sermos bons sem tentarmos sermos bons. Penso que há uma enorme diferença entre os dois. Ser bom é um estado em que não há esforço, mas não estamos neste estado. Somos invejosos, ambiciosos, fofoqueiros, cruéis, estreitos, com uma mente mesquinha, presa em várias formas de estupidez, o que não é bom. E sendo isso tudo, como podemos chegar a um estado da mente que seja bom sem se esforçar para ser bom? Certamente, o homem que faz esforço para ser virtuoso não é virtuoso. É? Uma pessoa que tenta ser humilde, obviamente não tem a menor compreensão
do que é a humildade. E não sendo humilde, é possível sentir humildade sem cultivar a humildade? Eu não sei se você já pensou um pouco sobre este problema. Podemos ver muito bem que deve haver virtude. É como manter a sala limpa e arrumada. Mas ter uma sala arrumada não é uma coisa importante em si mesma. Fazer da virtude um fim em si mesmo, obviamente traz benefícios sociais. Ajuda você a ser assim chamado cidadão decente, que vive de acordo com um certo padrão, seja aqui, na Índia ou na Rússia. Mas não é de extrema importância que a mente esteja em ordem sem que seja necessário esforço, disciplina, esquecendo esse assunto de modo que não fique a todo minuto controlada, disciplinada, cultivando a conformidade? Afinal de contas, o que é que estamos buscando? O que é que cada um de nós busca? Não na teoria, no abstrato, mas realmente? E há alguma diferença entre a busca do homem que está querendo satisfação por meio do conhecimento, por meio de Deus, e a do homem que busca ser rico, que busca realizar sua ambição ou que tenta satisfazer-se bebendo? Socialmente há uma diferença. O homem que busca satisfação bebendo é obviamente um ser antissocial, ao passo que o homem que busca satisfação entrando para uma ordem religiosa, tornando-se um eremita e assim por diante, é socialmente benéfico, mas é só isso. Assim, aquilo que estamos buscando traz de fato contentamento, por mais sérios que sejam a nossa busca? E somos sérios, não somos? O eremita, o monge, o homem que busca diversas formas de prazer, cada um deles, a seu modo, é muito sério. E isso é seriedade? Há seriedade quando existe a busca para adquirir alguma coisa? Vocês entendem a minha pergunta? Ou só há seriedade quando não existe busca por um fim? Afinal, vocês que estão aqui devem ser pelo menos um pouco sérios. De outro modo, não teria se dado ao trabalho de vir. Agora, pergunto-me a mim mesmo, e espero que estejam se perguntando também: o que significa ser sério? Porque penso que o que eu vou explicar daqui a pouco depende disso. Se você está aqui buscando contentamento, ou buscando compreender alguma experiência passada, ou tentando cultivar um certo estado mental que você pensa que lhe dará tranquilidade, paz, ou experimentar aquilo que se chama realidade, Deus, talvez esteja sendo muito sério. Mas você não deveria questionar essa seriedade? É seriedade quando você está buscando alguma coisa que lhe dará prazer ou tranquilidade? Se pudermos realmente compreender todo esse processo de busca, compreender por que buscamos e o que buscamos, e esse processo só pode ser compreendido pelo autoconhecimento, pela percepção, consciência do movimento do nosso próprio pensamento, das nossas próprias reações e respostas, dos nossos desejos. Talvez então descobriremos o que é ser virtuoso, sem nos disciplinarmos para sermos virtuosos. Eu penso que enquanto a mente estiver sendo mantida em conflito, ainda que possamos suprimi-lo, ainda que tentemos fugir dele, discipliná-lo, controlá-lo, moldá-lo, conforme vários padrões, esse conflito permanece latente na mente. E uma mente assim nunca poderá estar realmente calma. É essencial, me parece, ter uma mente calma, porque a mente é nosso único instrumento de compreensão, de percepção, de comunicação.
Enquanto esse instrumento não está completamente limpo e apto para a percepção, capaz de buscar sem um fim, não pode existir liberdade, nem tranquilidade e, portanto, também não pode haver nenhuma descoberta de algo novo. Sendo assim, é possível viver neste mundo em que há tanto tumulto, ansiedade, insegurança, sem esforço? Para mim, essa é uma questão muito importante, porque a criatividade é algo que só aparece quando a mente está em um estado em que não há esforço. Não estou usando a palavra criatividade no sentido acadêmico, de aprender a escrita criativa, a interpretação artística criativa, o pensamento criativo e todas essas coisas. Eu a estou usando em um sentido inteiramente diferente. Quando a mente está em um estado em que o passado, com o seu cultivo da virtude, por meio da disciplina, cessou completamente, só então há uma criatividade atemporal, que pode ser chamada de Deus, de verdade ou daquilo que você quiser. Então, como a mente pode ficar neste estado de criatividade constante? Quando você está com um problema, o que acontece? Você pensa sobre ele, se afunda nele, faz um estardalhaço, fica tremendamente excitado com ele. E quando mais você analisa, mais cava o buraco. Quanto mais o fica polindo, preocupando-se com ele, menos o compreende. Mas no momento em que você se distancia dele, aí sim o compreende. A totalidade da coisa de repente fica muito clara. Penso que a maioria de nós já teve essa experiência. A mente que não está mais em um estado de confusão, de conflito, é capaz de receber ou perceber algo totalmente novo. E é possível para a mente permanecer neste estado, nunca repetitivo, experienciando o tempo todo algo novo? Penso que isso depende da compreensão que tivermos desse problema do cultivo da virtude. Nós cultivamos a virtude. Nós nos disciplinamos para ficar em conformidade com um determinado padrão de moralidade. Por quê? Não apenas para sermos socialmente respeitáveis, mas também porque vemos a necessidade de criar ordem, de controlar as nossas mentes, a nossa fala, o nosso pensamento. Nós vemos como isso é extraordinariamente importante. Mas, no processo de cultivar a virtude, estamos construindo memória. Memória que é o eu, o self, o ego. Esse é o background que temos, especialmente aqueles de nós que pensam que são religiosos. O background de constantemente praticar uma determinada disciplina, de pertencer a certas seitas, grupos e assim chamadas ordens religiosas. A recompensa dessas pessoas talvez esteja em outro lugar, no próximo mundo, mas ainda assim há uma recompensa. E ao buscar a virtude, o que significa polir, disciplinar, controlar a mente, elas estão desenvolvendo e mantendo a memória que vem da consciência do eu. E assim, em momento algum, estão livres do passado. Se você alguma vez realmente já disciplinou a si mesmo, praticando não ter inveja, não ficar com raiva e assim por diante, fico imaginando se notou que justamente essa prática, esse disciplinamento da mente, deixa uma série de memórias daquilo que é conhecido. Deixa uma série de memórias daquilo que é conhecido? É um problema realmente difícil, este que estamos examinando, e espero estar sendo claro. Todo o processo de dizer, não devo fazer isto, nutre ou constrói o tempo. E uma mente que está presa pelo tempo, obviamente nunca poderá experienciar algo que está além do tempo,
que é atemporal, como é o desconhecido. Ainda que a mente deva estar em ordem, livre de desejos contraditórios, isso não significa entrar em conformidade, aceitação, obediência. Assim sendo, se você realmente está levando isso a sério, no sentido em que eu estou usando essa palavra, esse problema inevitavelmente tem que surgir. A sua mente é o resultado daquilo que é conhecido. Sua mente é o conhecido. É moldado por memórias, por reações, por impressões do conhecido. E uma mente que é mantida dentro do campo do conhecido nunca poderá abranger ou experienciar o desconhecido. Algo que não está dentro do campo do tempo. A mente só é criativa quando está livre do conhecido. Então, ela pode usar o conhecido, que é a técnica. Estou me fazendo claro ou tudo está claro como a lama? Vocês veem? Estamos tão entediados que constantemente ficamos lendo, instruindo-nos, aprendendo, indo à igreja, fazendo rituais e nunca vivemos um momento original, pristino, inocente, completamente livre de todas as impressões. E esse é o momento criativo, atemporal, eterno, ou qualquer palavra que queira usar. Sem essa criatividade, a vida se torna muito insípida, estúpida, e todas as nossas virtudes, o nosso conhecimento, as nossas buscas, nossas diversões e entretenimento têm muito pouco significado. Como eu disse outro dia, a sociedade fica no mero cultivo daquilo que é conhecido. E nós somos resultado dessa sociedade. Para encontrar o desconhecido é essencial estar livre da sociedade. O que não significa que você deva retirar-se para um monastério e orar de manhã até a noite, eternamente disciplinando a si mesmo, conformando-se a uma certa crença, um certo dogma. Certamente, isso não liberta a mente daquilo que é conhecido. A mente é o resultado do conhecido. É o resultado do passado, que é a acumulação do tempo. É possível para uma mente assim, sem esforço, livrar-se daquilo que é conhecido, de modo a poder descobrir algo original? Qualquer esforço que faça para se libertar, qualquer busca com o intuito de encontrar, ainda está dentro do campo do conhecido. Certamente, Deus ou a verdade devem ser algo que nunca foi pensado até então. Deve ser algo inteiramente novo, não formulado, nunca descoberto ou experienciado antes. E como pode a mente, que é resultado daquilo que é conhecido, experienciar isso? Você está acompanhando o problema? Se o problema estiver claro, então você encontrará um modo certo de abordá-lo, que não é o método. Eis porque é importante descobrir se podemos ser bons no sentido completo da palavra, sem tentarmos sê-lo, sem fazer esforço para nos disciplinarmos, sem fazer esforço para nos livrarmos da inveja, da ambição, da crueldade, sem nos disciplinarmos para parar de fofocar. Você sabe, todo esse monte de estrutura que impomos a nós mesmos para sermos bons. Pode haver bondade sem a tentativa de ser bom? Só pode haver se cada um de nós souber ouvir, souber estar atento agora. Só há bondade quando há a atenção plena. Veja a verdade de que não pode haver bondade pelo empenho, pelo esforço. Veja de fato a verdade que há nisso. E você só poderá ver essa verdade se der plena atenção àquilo que está sendo dito.
Esqueça todos os livros que leu, as coisas que lhe contaram, e dê atenção plena à afirmação de que não pode existir virtude enquanto houver empenho em ser virtuoso. Enquanto eu estiver tentando não ser violento, há violência. Enquanto eu estiver tentando ser não invejoso, sou invejoso. Enquanto eu estiver tentando ser humilde, há orgulho. Se eu vejo a verdade que há nisso, não intelectual ou verbalmente apenas, que é meramente escutar as palavras e concordar com elas, mas simples e diretamente, então, a partir daí, vem a bondade. Mas a dificuldade é que a mente diz então: como posso manter este estado? Eu posso até ser bom enquanto estou sentado aqui, ouvindo algo que sinto ser verdade, mas no momento em que sair, ficarei novamente preso na corrente da inveja. Mas eu não acho que isso tenha importância. Você vai saber. A nossa cultura, a nossa sociedade são baseadas na inveja. Em vários tipos de ganância. Ganância pelo conhecimento, pela experiência, pela propriedade, pelo que você quiser. E para estar livre de tudo isso, não é necessário empenho, esforço, mas sim compreender todas as implicações do esforço. Um homem que está adquirindo conhecimento não é pacífico. Ele foi pego pelo esforço. A mente só é pacífica quando está totalmente desprovida de esforço. E esse é só um estado realmente extraordinário. Eu penso que qualquer pessoa pode alcançá-lo se colocar o coração e a atenção plena nesse assunto. A mente só é pacífica quando está totalmente desprovida de esforço. E esse é um estado realmente extraordinário. Eu penso que qualquer pessoa pode alcançá-lo se colocar o coração e a atenção plena neste assunto. Uma mente que não está trabalhando, que não está tentando se tornar coisa alguma, social ou espiritualmente, que é completamente nada, só uma mente assim pode receber o novo. Pergunta: alguns filósofos afirmam que a vida tem propósito e sentido, enquanto o outro sustenta que ela é totalmente acidental, caótica e absurda. O que você acha? Você nega o valor das metas, ideais e propósitos, mas sem eles, a vida tem algum significado? Krishnamurti. O que dizem os filósofos tem grande significado para cada um de nós? Alguns intelectuais dizem que há sentido, significado na vida, que ela é importante, enquanto outros dizem que ela é caótica e absurda. Certamente, cada um à sua maneira, negativa ou positivamente, ambos estão dando significado à vida. Não estão? Um afirma, outro nega, mas essencialmente ambos são a mesma coisa. Isso é razoavelmente óbvio. Agora, quando você busca um ideal, um objetivo, ou indaga qual é o propósito da vida, essa própria indagação ou busca se baseia no desejo de dar significado à vida, não é? Eu não sei se você está seguindo tudo isso. Minha vida não tem significado. Vamos supor. E assim eu busco dar um significado a ela. Qual é o propósito da vida? Eu digo porque se a vida tem um propósito, então, de acordo com esse propósito, eu posso viver. Sendo assim, eu invento ou imagino um propósito, ou pela leitura, indagação, busca
eu encontro um propósito. Logo, estou dando significado à vida. Assim como o intelectual, à sua maneira, dá significado à vida quando nega ou afirma que ela tem um propósito e sentido. Nós também damos significado à vida por meio dos nossos ideais, da nossa busca por uma meta, por Deus, pelo amor, pela verdade. O que significa na realidade que, sem darmos um significado à vida, ela não tem nenhum sentido para nós. Viver não é bom o bastante para nós. Então, queremos dar um significado à vida. Eu não sei se vocês veem isso. Qual é o significado da nossa vida? A de vocês e da minha? A parte do que dizem os filósofos? Ela tem algum significado? Ou nós lhe estamos dando um significado por meio de crenças, como um intelectual que se torna um católico ou outra coisa, e assim encontra abrigo? O intelecto dele despedaçou tudo. Ele não aguenta estar sozinho, solitário e tudo mais. Então tem que ter uma crença no catolicismo, no comunismo, ou em alguma outra coisa que o nutra, que dê para ele significado à vida. Agora, eu me pergunto, por que queremos um significado? E o que quer dizer viver sem significado algum? Você compreende? Sendo a nossa vida vazia, atormentada, solitária, queremos dar a ela um significado. E é possível estarmos conscientes do nosso vazio, solidão, tristeza e toda a labuta e conflito da nossa vida sem tentar sair disso, sem artificialmente dar um significado para a vida? Podemos estar conscientes dessa coisa extraordinária que chamamos de vida, que é o ganho da subsistência, a inveja, a ambição, a frustração. Só estarmos conscientes de tudo isso, sem condenar ou justificar e ir além? Parece-me que, enquanto estamos buscando ou dando significado à vida, estamos perdendo algo extraordinariamente vital. É como o homem que quer encontrar o significado da morte e fica sempre tentando racionalizá-la, explicá-la. Ele nunca experiencia o que é a morte. Vamos entrar nisso em outra conferência. E não estamos todos tentando encontrar uma razão para a nossa existência? Quando amamos, temos uma razão para isso? Ou é o amor o único estado que não tem absolutamente razão alguma, nem explicação, nem empenho, nem a tentativa de ser alguma coisa? Talvez nós não conheçamos este estado. Sem conhecê-lo, tentamos imaginá-lo, dar significado à vida. E como as nossas mentes são condicionadas, limitadas, medíocres, o significado que damos à vida, os nossos deuses, os nossos rituais, as nossas empreitadas, também são medíocres. Não é importante, então, que encontremos por nós mesmos o significado que damos à vida? Se é que damos? Certamente, os propósitos, as metas, os mestres, os deuses, as crenças, os fins por meio dos quais buscamos preenchimento, são todos inventados pela mente. Todos são produtos do nosso condicionamento. E ao compreender isso,
não é importante descondicionar a mente? Quando a mente está não condicionada e, portanto, não está dando significado à vida, então a vida é uma coisa extraordinária. Algo totalmente diferente da estrutura da mente. Mas primeiro devemos conhecer o nosso condicionamento. Não devemos? E é possível conhecer o nosso condicionamento, as nossas limitações, o nosso background, sem forçar, sem analisar, sem tentar subliminar ou suprimir tudo isso? Porque todo esse processo envolve a entidade que observa e que separa do observado, não é? Enquanto houver o observador e o observado, o condicionamento continua. Por mais que o observador, o pensador, o sensor tente se livrar do seu condicionamento, ele ainda está preso por ele, porque a própria divisão entre pensador e pensamento, o experienciador e a experiência, é a perpetuação do condicionamento. E é extremamente difícil deixar que essa divisão se desfaça, porque isso envolve todo o problema da vontade. Nossa cultura está baseada na vontade de ser, de tornar-se, de obter, de realizar, de cumprir. E, portanto, sempre existe em cada um de nós a entidade que tenta mudar, controlar, alterar aquilo que observa. Mas há uma diferença entre aquilo que ela observa e ela própria? Ou ambas são uma? Isto é algo que não pode ser aceito simplesmente. É preciso refletir, lidar com isso com tremenda paciência, gentileza, delicadeza, de maneira que a mente não esteja mais separada daquilo que pensa, de maneira que o observador e o observado sejam psicologicamente um. Enquanto eu estou psicologicamente separado daquilo que percebo em mim como inveja, tento superar a inveja, mas esse eu, o fazedor do esforço para superar a inveja, é diferente da inveja? Ou eles são ambos o mesmo? Só que o eu se separou da inveja para poder superá-la, porque sente que ela é dolorosa e por várias outras razões. Mas essa própria separação é a causa da inveja. Talvez vocês não estejam acostumados com esta maneira de pensar, e ela seja um pouco abstrata demais. Mas uma mente que é invejosa nunca fica tranquila, porque está sempre comparando, sempre tentando se tornar algo que não é. E se a gente se debruçar neste problema da inveja radicalmente, profundamente, chegaremos inevitavelmente a isso. Se a entidade que deseja se livrar da inveja não é a própria inveja. Quando compreendemos que é a própria inveja que quer se livrar da inveja, então a mente está consciente do sentimento chamado inveja, sem qualquer condenação ou tentativa de se livrar dele. Disso surge o problema. Existe sentimento se não há verbalização? Porque a própria palavra inveja é condenatória. Não é? Estou dizendo coisas demais de uma só vez? Há sentimento de inveja
se eu não nomeio esse sentimento? Pelo próprio nomear, não estou mantendo esse sentimento? O sentimento e o nomear são quase simultâneos, não são? E é possível separá-los de maneira que só haja um senso de reação sem nomear? Se você entrar realmente nisso, descobrirá que quando não existe o nomear desse sentimento, a inveja cessa totalmente. Não apenas a inveja que você sente porque alguém é mais belo ou tem um carro melhor. E toda essa coisa... Se você entrar realmente nisso, descobrirá que quando não existe o nomear desse sentimento, a inveja cessa totalmente. Não apenas a inveja que você sente porque alguém é mais belo ou tem um carro melhor. E toda essa coisa estúpida. Mas toda a tremenda profundidade da inveja. A raiz da inveja. Todos nós somos invejosos. Não há um que não o seja, à sua maneira. Mas a inveja não é só a coisa superficial. Ela é todo o senso de comparação que vai muito fundo e ocupa tão amplamente as nossas mentes. E para estar radicalmente livres da inveja, não pode haver nenhum censor, nenhum observador da inveja tentando se livrar dela. Vamos entrar nisso em um outro momento. Pergunta: estar livre de condenação, justificativa ou comparação é estar em um estado mais elevado de consciência? Eu não estou neste estado. Então, como vou fazer para chegar lá? Você vê, a própria questão, como vou fazer para chegar lá, é invejosa. Não, senhores, por favor, preste atenção. Vocês querem obter alguma coisa. E então, vocês têm métodos, disciplinas, religiões, igrejas e toda essa superestrutura que é pautada na inveja, na comparação, na justificativa, na condenação. A nossa cultura está baseada nessa divisão hierárquica entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Aqueles que são ignorantes e aqueles que são cheios de sabedoria. E assim, a nossa abordagem a esse problema está totalmente errada. Estar livre de condenação, justificativa ou comparação é estar em um estado mais elevado de consciência? É mesmo? Ou simplesmente não estamos conscientes de que estamos condenados comparando? Por que primeiro afirmamos que é um estado mais elevado de consciência e depois, a partir disso, criamos o problema de como chegar lá e quem vai nos ajudar a chegar lá? Não é muito mais simples do que tudo isto? Ou seja, não estamos nada conscientes de nós mesmos. Não vemos que estamos condenando, comparando. Se pudermos diariamente nos observar, sem justificar ou condenar nada, só conscientes, de como nunca pensamos sem julgar, comparar, avaliar, então essa mesma consciência basta. Estamos sempre dizendo: este livro não é tão bom quanto o outro, ou este homem é melhor do que aquele, e assim por diante. Há este constante processo de comparação. E pensamos que pela comparação compreendemos. Será que compreendemos? Ou a compreensão só vem quando não estamos comparando, mas sim
prestando realmente a atenção? A comparação quando você olha atentamente para algo? Quando você está totalmente atento, não tem tempo de comparar. Tem? No momento em que você compara, a sua atenção se desviou para alguma outra coisa. Quando você diz, este pôr do sol não é tão bonito quanto o de ontem, não está realmente olhando para o pôr do sol. A sua mente já se desviou para a memória de ontem. Mas se você puder olhar para ele completamente, totalmente, com toda a sua atenção, então certamente a comparação cessará. Assim, o problema não é como conseguir algo, mas indagar por que não estamos atentos. Não estamos atentos, obviamente, porque não estamos interessados. Não diga, e como vou ficar interessado? Isso é irrelevante, não é a questão. Por que você deveria se interessar? Se você não está interessado em ouvir o que está sendo dito, por que se incomodar com isso? Mas você está incomodado, porque a sua vida é cheia de inveja, sofrimento, e você quer encontrar uma resposta. Você quer encontrar um sentido. Se você quer encontrar um sentido, dê atenção plena. A dificuldade é que não somos sérios a respeito de nada. Sérios no sentido correto da palavra. Quando você dá plena atenção a algo, você não está tentando tirar nada desse algo. Está? Nesse momento de atenção plena, não há nenhuma entidade que tenta mudar, modificar ou tornar-se alguma coisa. Não há nenhum self. No momento de atenção, o self, o eu, está ausente. E esse momento de atenção é que é o bom. É que é o amor. Esta foi a terceira conferência do livro de Jiddu Krishnamurti, Como Somos. Se você quiser ouvir a próxima conferência, num próximo momento, já deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e clique no sininho também para notificações sempre que nós lançarmos um vídeo novo. Então, gratidão a todos e até um próximo vídeo.